Conta pra mim como é que é o tema conflito na sua vida. Você foge, você paga para entrar numa briga, num conflito, você ama se posicionar, você se posiciona e depois se arrepende. Para todos nós, o conflito, o posicionamento, ou possivelmente, né, ser mal interpretado, ou possivelmente as pessoas ficarem com raiva de nós, para todos nós isso pode ser um tema importante de formas diferentes. Eu sou Luiz Mandetta e quero te mostrar como, através do estudo do Eneagrama, uma sabedoria de mais de 2000 anos, você pode revolucionar sua vida entendendo por que você foge ou busca demais conflitos e o tanto que isso pode estar te distanciando aí das suas verdadeiras vocações, objetivos. Alguns tipos no Eneagrama, se você já sabe o seu tipo, isso vai ficar claro para você. Se você não sabe, eu te encorajo muito a descobrir, porque é uma forma incrível de você dar um nó, né? De você fugir dessas armadilhas da vida. Mas alguns tipos do Eneagrama têm uma fuga real, assim, de conflito. A gente pode lembrar do 2, do 9, de uma maneira um pouco mais escancarada, mas existem outros tipos também que são mais políticos, né, como o 3, o 1, de uma certa forma, que vão, socialmente pelo menos, fugir desses conflitos para manter uma imagem, né, seja de bom ou seja de pessoa, né, agradável de conviver. O fato é que toda vez que você foge de um posicionamento, que você foge de falar o que você quer, você não está mostrando para as pessoas a sua verdadeira identidade, como os relacionamentos podem ser mais verdadeiros e mais profundos e significativos. Eu me lembro de um casal que ele todos os dias de manhã tirava o miolo do pão da esposa e passava para a esposa, isso durante, sei lá, mais de uma década, até que ela, numa sessão de terapia, falou, olha, isso daí para mim era uma invasão. E ele achando que estava fazendo uma coisa boa, ela se sentindo totalmente invadida, ou seja, a intenção era positiva dele, o comportamento fez com que aquela esposa ficasse com muita raiva dele, sabe? Ele uma pessoa mais assertiva, né, mais agressiva até assim na fala, e ela uma pessoa um pouco mais anestesiada, que fugia de conflito. Para quem conhece o Eneagrama, um tipo 8 que casou com um tipo 9. Então, muito desses matches da vida, né, desses encontros, podem fazer, né, com que as pessoas se distanciem profissionalmente, né, e de relacionamentos íntimos também, não por falta de respeito, admiração, amor, cuidado, não por isso, mas por falta de entender a linguagem do outro. Então, se você tem uma fuga ou uma questão muito forte com o conflito, né, você só se sente vivo quando tem muita briga, né, tá tudo bem ali, mas de repente você arrumou uma briga, todo esse excesso, né, ou da fuga do conflito, ou do excesso da busca do conflito, todo esse extremo pode fazer com que, pode ser uma possibilidade de você descobrir em você coisas que você precisa e pode mexer, que você pode mexer para ter resultados diferentes. Então, se a gente falar à luz do Eneagrama, naturalmente, o tipo 9, né, que tem a paixão da indolência, da preguiça de ser, vai ser o tipo que representa essa fuga do conflito. Então, qualquer livro de Eneagrama que você pegar, você vai ver que o 9 é mediador, que ele é diplomático, que ele não se posiciona para não ter nenhum tipo, né, de conflito ou de possibilidade de deixar as pessoas ali desconfortáveis. E a fala do tipo 9 é muito assim, é importante para mim que seja bom para todo mundo. E ele pode esquecer que ele faz parte do todo mundo, né? Então tem que ser bom para ele também. Só que o excesso disso vai fazer com que, no mínimo de reflexão ou no avançar da idade, esse tipo 9 fique muito frustrado. E fique muito, quem sabe, até passivo-agressivo, sabe? Murmurando ou soltando piadinhas, ou mesmo fofoquinhas, né? Com pessoas aleatórias, e não com aquela pessoa que ele tinha que resolver alguma coisa. Fato é que tudo que a gente esconde ou tudo que a gente foge muito, vira meio que um vilão, né? Vira meio que um senhor, né? A gente vira um escravo e ele um senhor nosso. Então, olhar para essa questão de conflitos pode fazer muito sentido se você quiser encarar verdadeiramente as suas ações. Você sabe que na base desse fugir do conflito pode estar uma necessidade humana básica, que é a necessidade de pertencimento, de não abandono, e que pode ser muito forte em alguns de nós, a ponto de fazer com que as suas vontades, as suas ideias não sejam ouvidas e que você vá deixando ali, né, debaixo do tapete para que você tenha, né, relacionamentos ali, né, aparentemente harmônicos, mas que na verdade está tudo ali debaixo do tapete e você sabe que daqui a pouco isso vira uma explosão, vira uma doença, vira uma frustração, algo que lá para frente vai ser muito desafiador de você falar. Então, saber que pessoas vão e vêm na sua vida, né, de forma trágica ou não, saber que, né, mesmo os filhos, né, como diz Khalil Gibran, os filhos moram na mansão do amanhã.
Então, mesmo os filhos, então imagina um marido, uma esposa, imagina colega de trabalho ou amigos muito próximos, né? Todas as pessoas, de uma certa forma, elas são passíveis de não estarem na nossa vida mais, porque infelizmente aconteceu alguma tragédia e a gente perdeu aquela pessoa, ou porque de fato elas não vão fazer parte mais da nossa vida, por outras razões. Então, isso é uma verdade da vida, fazendo com que fique claro pra gente que não há problema algum eu me colocar, eu falar a verdade sem ser deselegante e nem grosseiro, né? Lembrando que se ninguém te perguntou alguma coisa, o ideal é que você não fale, né? Você não fale. Mas se tá te machucando, por que não falar? Pelo medo de ser abandonado? Pelo medo daquela pessoa não gostar de você? Pelo medo daquela pessoa sair falando mal de você, como é um dos grandes medos do tipo 3? O tipo 3 pode ser, por exemplo, né, o tipo 3 no Enneagrama, que tem a paixão da vaidade, ele pode ser taxado como, né, político demais, ensaboado demais, porque ele tem dificuldade de falar o que gostaria de falar, pela estima enorme que ele tem pela própria imagem. Então, você imagina uma vida que você vai fugindo, né, se esgueirando do que verdadeiramente era para ser dito, e isso a longo prazo vai dar uma certa desconfiança nas pessoas. Aí você imagina então o tipo 2, que é um tipo que busca ser querido, que busca fazer a diferença na vida do outro, a dificuldade que ele vai ter de se colocar, de dar os limites, de falar não. Então toda essa fuga do conflito, ela vai fazer com que a gente vire um personagem da nossa própria vida, e ninguém quer isso. Nós queremos relacionamentos verdadeiros, nós queremos, é muito melhor você tirar o band-aid, sofrer uma dor muito sofrida na hora, do que passar ali 20 anos descobrindo que todos aqueles relacionamentos seus foram muito falsos. E que de repente você foi traída, e de repente você foi enganada, de repente você foi abandonada, mas que aparentemente estava tudo bem, mas não estava tudo bem, estava tudo embaixo do tapete. Né? Todas as questões que estavam te incomodando, você foi deixando embaixo do tapete. Por quê? Para evitar conflito. Por quê? Porque você tem medo de ser abandonado. Entende? Então, entenda que esse medo do abandono é um medo que ele pode fazer muito sentido. Somos seres interdependentes, somos melhores quando estamos nos relacionando. Mas a gente é melhor quando a gente está se relacionando através da nossa verdadeira identidade. E não de um personagem que a gente criou para ficar tudo bem. Então, conhecendo o seu tipo no Enneagrama, você vai descobrir passo a passo porque você ou foge ou busca muito conflito, e vai começar a dominar isso, porque hoje, se você não refletiu ainda sobre isso, você está sendo dominado por esse medo. E aí muitas vezes você está numa interação com as pessoas, quando você viu, você já falou, né? Você já reagiu, você já expressou o que você está sentindo de uma maneira ali afobada, né? E uma coisa que era para ser muito boa profissionalmente ou pessoalmente, virou ruínas, porque você não teve um autodomínio em relação a essa questão sua aí do conflito, que tem como base essa base do abandono, do pertencimento. Então, entender isso passo a passo, através das 9 paixões do Enneagrama. Através da identificação correta, que eu bato muito na tecla, né? A maioria das pessoas está identificada errado, então não adianta você saber a sua fuga de conflito como um tipo 6, se na verdade você é um tipo 1, né? Por exemplo, então saber o porquê, o como cada um dos 9 tipos foge de conflito e como você pode reverter isso, pode ser uma revolução na sua vida. Porque você pode estar onde você está porque você não entra em conflito, ou você pode estar onde você está porque você entra em conflito de forma afobada. Ou você pode não ter experimentado o melhor da sua vida ainda, porque você não está se relacionando de uma maneira saudável com esse conflito. Então, trazer o conflito, ou seja, o posicionamento, o se colocar, o entender o posicionamento do outro sem levar para o pessoal e sem fazer você ficar um dia ou uma semana mal, todo esse relacionamento do conflito de uma maneira saudável, madura, vai fazer você ter resultados muito diferentes. O primeiro passo é identificar o seu tipo no Enneagrama, identificar o porquê que você lida da forma que você lida com o conflito na sua vida, e aí fazer uma rota de fuga de uma maneira madura, sistemática, programada, para que você tenha domínio das reações. A nossa vida, ela é uma consequência das escolhas que a gente vai tomando, e a gente é muito ruim de tomar escolha. A gente é muito ruim de decisão, só que a gente acha que não, tá? Então, é muito melhor você transformar essas decisões em algumas regras. Então, por exemplo, eu não respondo ninguém quando eu tô, sei lá, com fome, ou quando eu tô nervoso, ou quando eu me sinto ameaçado, ou quando eu tô com sono. Isso tudo são regras que a gente vai criando pra gente mesmo quando a gente entende o caminho do autodomínio. E são essas pessoas que, com o dia a dia, com a vida acontecendo, que têm resultados extraordinários. A maioria das pessoas que você vai conviver são pessoas que reclamam.
reclamam e que vivem uma vida aquém da vida que era para viver. Ganham menos do que era para ganhar, têm menos reconhecimento, menos autorrealização no trabalho, confusões na vida pessoal de relacionamento, muito disso porque não tem autodomínio em vários aspectos da vida. E o conflito é um deles e ele pesa muito. Então eu te convido para conhecer o seu tipo de enneagrama, esclarecer essa questão de conflito na sua vida e principalmente mudar. Mudar a partir de hoje. Em como você pode gerenciar, manejar as suas emoções acerca dos conflitos que são naturais na vida de cada um. Por que tem gente que tem conflito e cresce e tem gente que tem conflito e paralisa? Isso tudo você pode conhecer através do enneagrama e revolucionar a sua vida. Vem comigo que eu posso te ajudar nisso. Um beijo meu e até o próximo vídeo.